Bom, oração inicial feita. A gente vai começar então o nosso encontro. Todo mundo está com Bíblia? Quem está sem? Ó, quem tiver sem, junta aí com um amiguinho para poder ler, porque aqui a gente não tem Bíblia. Lá na igreja ainda tinha para pegar. Não, se quiser juntar a mesa, pode juntar. Pode. Deixa eu puxar essa aqui um pouco para frente. Junta com elas, ou com eles, não sei, que você que escolhe. Ou Pedro, desculpa. É que eu fui falar junta com o João, aí eu chamei ele de João. Ó, pessoal, a gente vai ler, então, a gente não vai ler tudo, porque é muita coisa, mas a gente vai abrir lá em Levítico. Só para vocês terem uma noção, eu vou passar aqui, para vocês terem uma noção do que eu estou falando, é o seguinte, ó, o livro, né, a Bíblia, são separados em livros, e a gente tem os 5 primeiros livros. Ó, a gente tem os 5 primeiros livros da Bíblia que os judeus chamam de Pentateuco. Penta de 5, aí Teuco, sinceramente eu não lembro bem o porquê, mas é um nome em hebraico. Então a gente tem lá o Gênesis, a gente tem o Gênesis, a gente tem o Êxodo, só uma revisão rápida pra gente. Exatamente, eu vou explicar o porquê Êxodo. E Êxodo rural tem esse nome pelo mesmo sentido de Êxodo aqui da Bíblia. Qual Levítico que é? Levi... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só tem um Levítico. Ah, tá, você está falando do capítulo. Pode abrir no primeiro mesmo. Primeiro? Isso. Só tem o ritual do sacrifício? Isso. Ó, depois tem números e Deuteronômios. Deuteronômios. Bom, esses 5 livros, só para vocês entenderem, eles são chamados de Pentateuco. Como eu disse, Penta. 5. O que é teu? Eu não lembro, eu vou precisar pesquisar para falar para vocês. Mas provavelmente não é teuco. Ficou assim, né, na nossa língua, mas provavelmente a pronúncia em hebraico deve ser diferente, mas aí pela nossa linguagem ficou assim. Consegue procurar, Bruno? Procura etimologia de Pentateuco. Bom, esses 5 livros, eles são atribuídos a Moisés. Foi Moisés que escreveu esses 5 livros. E vocês lembram quem foi Moisés? Moisés foi quem abriu o mar vermelho. E isso, que mais? Lembra dos 10 mandamentos? Para quem mesmo que Deus passou os 10 mandamentos? Moisés. Inclusive eu estou com uma folhinha aqui, ó. Se vocês quiserem. Pentateuco. Tem origem do grego. Pentateus, que é a junção de penta, que significa 5, e eu acho que pronuncia teus, que significa recipiente, estojo ou rolo. Literalmente significa 5 recipientes. 5 recipientes. Porque antigamente não era livro como a gente vê hoje. Eles eram escritos em rolos. Sabe pergaminho? Sei. É tipo pergaminho, mas é um pouco diferente. Existe a diferença de pergaminho e os rolos que eles escreviam. Ó, não sei se todo mundo tem tesoura aí. Se não tiver agora, pode fazer depois. Ai, Corta e cola no caderno. Tá ali, seu inteligente.
corta e cola no caderno, que a gente vai falar mais pra frente. Aí vocês não precisam copiar, eu achei lá em casa, que eu tinha impresso. Pode recortar e colar. Bom, o que isso importa para o nosso encontro de hoje? Ó, presta atenção, pode recortar, mas recortar e colar, mas fica atento no que eu estou falando. O que importa essa informação aqui, né, do Pentateuco? O Pentateuco ele foi escrito por Moisés e ele tem, né, aqui a gente tem várias fases que conta a história do povo judeu, né, do povo escolhido. Aqui a gente fala do Gênesis. O Gênesis é a criação. Lembra? A gente viu um pouco de Caim e Abel também, né? A gente falou sobre Adão e Eva, Caim e Abel. Aí eu falei para vocês que tinha também lá, logo em seguida nas páginas, tinha o dilúvio, não sei se alguém pegou para ler. Mas aí você tem toda a criação do mundo, tem o dilúvio, todo, né, vamos dizer assim, um desenrolar da humanidade, como a humanidade foi se perdendo. A gente tem muita coisa no Gênesis, né? Tanto que não é tão rápido de ler Gênesis. E ele também não tem uma linguagem tão simples. Algumas coisas eles usam de metáforas para explicar. O Êxodo, né? Quem que falou Êxodo rural aquela hora? O Miguel falou do Êxodo rural. O Êxodo significa saída. O Êxodo ele significa saída. E da onde que o povo judeu estava saindo aqui em Êxodo? Não. Vamos pensar assim, começa no Gênesis. De onde que o pessoal saiu? Pessoal, presta atenção. Uma coisa também que é difícil no Gênesis, né? É a passagem de tempo de Gênesis também. É bem complicado. Ó, presta atenção aí. Ó, o Bruno tá falando, presta atenção no que o Bruno tá falando. Porque assim, muita coisa na Bíblia, gente, não tem um tempo especificado de forma simples. Por exemplo, passou um dia, uma semana, um mês. No Gênesis, a passagem de tempo ela é bem mais complicada de se entender. Porque principalmente na época da criação, como não havia um relógio falando certo, quanto tempo, por exemplo, demorou para Adão dar nome a todos os animais, quanto tempo demorou para a cobra convencer a serpente, convencer a Eva a morder o fruto, isso daí não tem um tempo especificado. Então o tempo no Gênesis também é complicado. Bom, acabei de dar uma pequena facilitada do começo. Então o Êxodo significa... Significa saída. Saída de onde? O Êxodo, pessoal, vamos dar um exemplo mais do que a gente já falou, né? Mais direto. De quem Moisés estava fugindo quando abriu o Mar Vermelho? Lembra que eles estavam fugindo? Eles estavam cercados por quem? Pelos carros e cavaleiros de quem? E agora? De onde que eles fugiram, pessoal? Lá que tem as pirâmides? Do Egito. Eles estavam fugindo dos carros e cavaleiros do faraó. Eles estavam sendo perseguidos. Então aqui o Êxodo trata justamente da fuga do Egito, do pessoal saindo, se livrando da escravidão que eles estavam sendo escravizados lá. Então o Êxodo vai tratar disso. O Êxodo também trata de alguma parte dos rituais. Mas aí a gente tem, por exemplo, Levítico, que é o que a gente vai tratar hoje, porque Levítico, por que tem esse nome? Porque ele vem da tribo de Levi. Então, Levi é uma tribo. É uma tribo. É a tribo de Levi. Lá na história de Abraão, né? Como eu disse, tem muita coisa que a gente não consegue passar com muitos detalhes, enfim, por conta do tempo, mas, né? Você tem lá a história, lá começa tudo com Abraão, depois tem os 12 filhos, aí a separação das tribos e tal. E aí a tribo de Levi ela é escolhida por Deus para quê? Para oferecer os sacrifícios.
Eles que eram os sacerdotes na época. Se você fosse da tribo de Davi, você não poderia ser sacerdote, porque a tribo de Levi foi escolhida para ter os sacerdotes, foi escolhida por Deus. Quem não fosse da tribo de Levi e tentasse olhar a Arca da Aliança, morreria instantaneamente, ou até mesmo chegasse perto dos locais para se oferecer o sacrifício, aquela pessoa morreria. Então a gente tem exemplos na Bíblia falando disso. Se não me engano é em Êxodo que fala mais sobre essa parte. Mas em Levítico a gente pega já desde o começo. Qual que é o primeiro capítulo de Levítico? O que está aí? Ritual dos sacrifícios. Exatamente, ritual dos sacrifícios. Então, eles tinham muitos sacrifícios, vários tipos de sacrifícios, alguns cruentos, em que envolvia a morte de animais, né? Envolvia sangue, e os incruentos, que seriam, por exemplo, a oferta de incenso. Então ele fala aqui como que era feito o incenso da época, como que era feita essas ofertas. Então ele fala, por exemplo, flor de farinha, alguma coisa assim que eu li. Não é farinha de flor, é ao contrário, é flor de farinha. E você tem aqui, eu não lembro agora em qual que eu li, as oblações, eu acho que é, capítulo 2. E ele explica como que era feito esse incenso, como que era feita essa mistura para ser queimada e oferecida a Deus. E fala até mesmo que esse tipo de sacrifício, né, a oblação, ela é agradável a Deus por conta do fogo, porque se consome inteiro. Né, aquilo é queimado, ele se consome por inteiro e é de agradável odor a Deus. Então, a gente já entendeu do porquê Levítico, né? Eu vou apagar isso, que eu vou passar outras coisas. Mas Levítico, então, é da tribo de Levi, que eram os sacerdotes da época. E a gente não vai ler todos os detalhes, gente, porque é muita coisa. É muita coisa. A gente pega Levítico aqui, ó. Só de sacrifício tem... A gente tem 4 capítulos. 4 capítulos longos ainda de se ler. E cada versículo tem um detalhe importante para o sacrifício. Então a gente não consegue ver tudo isso aqui na catequese. Eu vou explicar muito assim por cima para vocês entenderem. E a gente vai tratar um pouco mais de detalhe quando a gente estiver falando sobre o sacrifício de Jesus. A gente consegue ver algumas outras coisas. Mas por enquanto... Eita, saiu o negócio. Mas por enquanto, vocês precisam entender isso. Então, veja só. A gente tinha lá os sacrifícios. Aonde que eram feitos esses sacrifícios? Era em todo lugar? Em qualquer lugar se podia fazer? Existia uma época do ano específica para se oferecer os sacrifícios, que era a... Eu já falei disso. É Pessah. Tem meu livro, isso aqui no meu livro não tá aqui. Pessah. O que é? Da onde que vem a Pessah? Passagem. É passagem, exato. Isso aí mesmo. E qual festa que tem na Pessah? Isso. Páscoa. Quem falou? Isso aí, Carol. É a Páscoa, né? Pessah, na nossa linguagem, virou Páscoa, né? Aqui, Páscoa. Então, eles tinham a festa da Páscoa para oferecer os sacrifícios. Se vocês assistirem qualquer filme sobre Jesus, ou até mesmo The Chosen, né, que é a série, vocês vão ver lá que quando chega a época da Páscoa, existe um movimento muito grande em Jerusalém, porque as pessoas se preparando para oferecer o sacrifício. Até por isso, gente, vocês lembram daquele episódio, né, da Bíblia em que Jesus entra no templo e sai dando chicotada em todo mundo? Vocês não lembram disso? Ele faz um chicote de cordas e sai batendo em todo mundo. Não? É a melhor é a melhor passagem. Eu sempre lembro de um meme que fala assim:
A pessoa está jogando banco imobiliário e está perdendo. Aí eu me pergunto o que Jesus faria. Aí tem uma imagem de Jesus virando a mesa assim. Por quê? O que acontecia? Na Páscoa eles ofereciam sacrifícios, então poderiam ser pombinhas, poderiam ser cabras, novilhos, né, que seriam os bois, os filhotes de boi. E aí o que aconteceu? Com o tempo, as pessoas começaram a usar o templo de Jerusalém para vender. Eles usavam como se fosse um mercado. E muitos ali nem eram judeus, eles estavam apenas vendendo. Então o que Jesus faz? Ele faz um chicote com cordas e sai batendo em todo mundo, derrubando mesa, jogando as coisas tudo pro chão. Vocês nunca ouviram isso? Ah, Bruno, procura aí que a gente vai ter que ler isso. Esse que vai ser o evangelho de hoje. E sabe uma coisa que eu acho engraçada? Para mim apareceu no YouTube o vídeo de não é de verdade um pastor protestante, mas uma pessoa que faz um personagem que é um pastor protestante. Ah, acho que eu sei quem é. E ainda ele faz bem assim com um tom de humor. E ele próprio falou o porquê disso, que eu achei uma forma muito interessante. Jesus, ele não revidou, ele não bateu, ele não agrediu quando ele foi cuspido, quando ele foi chicoteado, quando ele foi crucificado, quando ele foi humilhado, quando ele foi morto. A única coisa que de fato conseguiu tirar Jesus do céu, quando pegaram a casa de Deus, que é um lugar de oração, para a gente ir lá receber a presença do Pai, e transformaram numa venda. Porque lá não é todo mundo que tem dinheiro para comprar as coisas. E Deus não é só para quem tem dinheiro, não é só para um, só para o outro. Não, Deus fala por todos nós. A partir do momento que ele colocou essa limitação dentro da igreja, isso foi a única coisa que irritou Jesus. Vou pegar aqui a linha da passada. Bom, eu estou tentando fazer um negócio aqui. Bom, vocês vão ter que usar a imaginação. Muita imaginação. Não. Então, eu vou explicar o que é aqui. Tá bom, não está nem um pouco proporcional. Vocês usem a imaginação que está perfeito, bonitinho. Em João 2. João 2? João 2, 15. Na verdade, do 13 ao 24. Já? Em João 2? Nossa. Então, na próxima Páscoa, teve um chicote de cordas. Bom, tá perfeito? Não tá. João. Vem cá. Aqui só tem Joel, Jonas, Evangelho segundo São João. Esse daí. São João? São João. Evangelho? Isso, Evangelho segundo São João. Tem 4. Tira a mão. Tira a pata. Aqui é João 1, aqui é João 2. Bom, vamos só tratar Vamos tratar do assunto aqui do encontro, depois a gente lê o evangelho, tá? Bom, isso daqui, imaginem que é um tabernáculo, que é uma tenda muito grande, que seria de pano, tá? Não é tijolo. É uma tenda muito grande, que lá dentro, né, fala em Êxodo, em Levítico, acho que também fala, se eu não me engano, Deus passa para Moisés como que seria feito tudo isso daqui. Ele fala quais são as medidas,
quanto vai ter fugiu de largura e de comprimento, a altura que vai ter essa tenda, como que vai ser dividido lá dentro, porque lá dentro tem várias outras divisões. Então, lá dentro dessa tenda, né, do tabernáculo, ela é queimado o incenso, né, eu coloquei aqui para simbolizar o incenso subindo. Aqui fora era feito o sacrifício dos cordeiros, dos novilhos, das pombinhas e tal. Aqui é onde era queimado, tem até um nome, que eu não lembro, acho que era o altar do holocausto, se eu não me engano, que ele tinha que ser feito de cobre, tem todas as especificações, né? Como a gente disse, se pegar aqui e ler, a gente não consegue ler tudo, mas então Deus vai lá e mostra para Moisés, né, ensina ele como que seria feito todo esse lugar para se oferecer os sacrifícios. Você não vai fazer em qualquer lugar. Então, e também eram oferecidos nos templos. Aqui o tabernáculo, mas também eram oferecidos nos templos. Bom, aqui o que acontecia? Em volta desse tabernáculo, dessa tenda maior, as pessoas viviam acampadas, ali prontas para esperar o dia da Páscoa e oferecer o seu sacrifício. Então, a gente tem, por exemplo, o sacrifício do holocausto. O holocausto, né, eu acho que... Deixa eu ver se ele é curtinho, se dá pra gente ler. Mais ou menos. Ó, ele fala aqui, ó. Se a oferta for um holocausto tirado do gado maior, oferecerá um macho sem defeito e oferecerá a entrada da tenda de reunião para obter favor do Senhor. Então um detalhe muito importante que a gente tem que ver, ó, como que era a vítima? Como que era a vítima do holocausto? A vítima do sacrifício, não só do holocausto, mas os outros sacrifícios. Se tinha uma vítima, né, se tinha um animal, ela precisava ser pura, sem defeitos. Eu acho que a gente até falou já disso com eles. E o macho. Certo? Pura, sem defeitos, macho. O que seria esse sem defeitos? Sabe, um bicho tem a pata meio torta. Ele nasceu com a pata torta assim pro lado. Ou qualquer outra coisa que fosse visivelmente um defeito. Então, eles iam pegar esses animais, eles iam levar para uma pessoa responsável que ia avaliar. Ela ia falar assim, bom, eu estou vendo aqui, ela é e pura, ela seria tipo, por exemplo, uma ovelha, ela seria branca, por inteiro, ela não podia ter manchas, porque a ovelha, a gente sempre vê, né, a ovelha peludinha e tal, lá, branquinha, mas nem sempre a ovelha de verdade, ela tem manchas, ela tem a coloração diferente. Então, ela tinha que ser pura, sem defeitos, e tinha que ser um macho. E a gente tem que lembrar disso porque a gente está vendo os sacrifícios justamente para chegar no sacrifício de Jesus. Então a gente tem que lembrar que Jesus era um homem, né? Do sexo masculino, um macho. Então, as vítimas que eram escolhidas para o sacrifício dos judeus, elas já eram escolhidas com a intenção de prefigurar Jesus. Lembra que eu falei de prefiguração no último encontro? Prefiguração é o quê? É meio que você pegar o que está para vir no futuro e mostrar agora, como se você criasse uma imagem. Então essas vítimas, esses sacrifícios, eles eram sacrifícios realizados até a vinda do Messias. Por que nós hoje não realizamos esses mesmos sacrifícios? Por que a gente não vai lá no tabernáculo e não oferece uma ovelha? Porque a gente não precisa mais, porque o Messias já veio. O nosso sacrifício é a missa, certo? A gente vai tratar mais sobre isso. Então você tem lá, e aí fala o seguinte: porá a mão sobre a cabeça da vítima, que será aceita em seu favor para lhe servir de expiação. Então, não era só você levar o bode lá, o novilho, você tinha todo um ritual. Ele ia ser avaliado, ele é puro, ele não tem defeito, é um macho, tá bom.
você ia pôr a mão sobre a cabeça daquele animal, tinha todo um ritual ali, que os seus pecados seriam, né, vamos dizer assim, transferidos, né? Você ia transferir os seus pecados para aquele animal. Aquele animal ia servir, ele seria morto, ele seria oferecido em sacrifício no seu lugar. Veja só, o animal então, ele serviria de sacrifício no seu lugar. Ou seja, no lugar da pessoa que está oferecendo ele, né? E aí é outra coisa, como eu disse, é a prefiguração de Jesus, esses sacrifícios. Jesus, ele se ofereceu em sacrifício por ele mesmo? Ele tinha algum pecado para perdoar? Não. Jesus se oferece em sacrifício por nós. E aí que vem, eu falei isso já no outro encontro, é por isso que, né, João Batista, quando vê Jesus, inclusive a gente falou disso ontem, com o Crisma, quando João Batista vê Jesus vindo pela praia, ele está lá batizando as pessoas, ele vê Jesus vindo pela praia, ele olha para Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Do mundo. Então, veja que o cordeiro naquela época que eles ofereciam, tirava o pecado daquela pessoa. Jesus, que é a vítima perfeita, ele é o Cordeiro de Deus, que vem para tirar o pecado do mundo. Não é só da pessoa que está oferecendo o sacrifício. Jesus se oferece em sacrifício, não por ele mesmo, porque ele não precisava. Jesus não tinha pecado algum. Jesus, sendo Deus, era impossível que ele pecasse. Certo? Inclusive na missa, é uma coisa que a gente escuta toda vez. O padre falando, ele fala com bastante ênfase: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E normalmente as pessoas falam: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Isso a gente vê em toda a missa, certo? Que é bem na hora da consagração. Você lembra que foi explicada a diferença de transformação e transubstanciação? Lembra? Nesse momento que a gente escuta. E foi justamente quando João Batista viu Jesus que ele falou, e é o que a gente fala até hoje. A missa é uma atualização desse sacrifício. Por isso que a gente vem na catequese, que a gente faz a primeira comunhão, que a gente passa pela confissão, para que a gente possa receber ele diretamente. Certo? Colocando aqui só uma curiosidade para vocês, né? A parte da missa, quando ela é rezada em latim, na parte do Cordeiro de Deus, essa é a frase: Eti agnus Dei, qui tolli peccata mundi. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É que eu lembro de cabeça, apenas uma curiosidade. Agnus é cordeiro, né? É que o et, né? Como são dois Cs, se lê et, agnus Dei, né? Eis o Cordeiro de Deus, que tolhe, que tira o pecado do mundo. Bom, eu acho que, eu não lembro se eu tinha mais alguma coisa para falar aqui. Assim, além das vítimas, né, o mais importante para a gente é falar sobre o sacrifício de vítimas. A gente tem o holocausto, né, os sacrifícios cruentos. Os incruentos seriam sacrifícios de incenso. O incenso, o mesmo incenso que a gente sente lá na missa, só que aquele era oferecido de uma forma diferente. Tinha um local lá dentro da tenda, né, que a tenda era separada porque lá dentro dela ainda tinha a Arca da Aliança. Vocês já viram a Arca da Aliança? Já aprenderam sobre a Arca da Aliança? A Arca da Aliança, assim, lá em Êxodo, se eu não me engano, tem toda a explicação de como ela era feita.
como que Deus mandou a arca ser feita. Ali, naquela arca, era onde oferecia o sangue do sacrifício, né? Você tinha toda uma explicação de como ser realizado quando você fosse, presta atenção aí, fazendo favor, quando vocês fossem lá e abatessem o animal, né? Matassem a vítima, vocês iam pegar o sangue, se não me engano fala que até aqui na parte do holocausto, né? Vocês iam degolar o cordeiro, o animal que está sendo oferecido. Vamos tratar o cordeiro porque tem mais a ver com Jesus. O cordeiro seria degolado e o seu sangue seria derramado em uma, eu não lembro se ele fala taça ou o que é, num cálice, seria derramado em um cálice e o sangue seria derramado em um cálice e esse sangue seria levado para depois lá dentro do tabernáculo. Me fugiu o nome, que ele fala o Santo dos Santos, era o véu, né? Fugiu o nome agora. Porque tinha aqui dentro tinha um lugar santo, era um lugar santo que só a tribo de Levi poderia entrar. Só os sacerdotes, só os homens da tribo de Levi poderiam entrar. E você tinha um véu, né, um pano que cobria onde estava a Arca da Aliança, e que lá só o sacerdote ali, o sumo sacerdote poderia entrar, que era o lugar, fugiu o nome, mas era o Santo dos Santos, que é onde Deus habitava, onde Deus estava, ali na Arca da Aliança. Deus agia através da Arca da Aliança. E somente o sumo sacerdote poderia olhar. Outra pessoa que tentasse olhar para dentro o que tinha ali dentro da arca, que vamos dizer assim de uma forma simples, era uma caixa toda esculpida com vários detalhes, e em cima tinha 2 querubins, 2 anjos. Querubins, né? Querubins. Tá certo. 2 querubins, e que o sangue seria derramado sobre a tampa, né? Vamos dizer palavras mais fáceis, né? Mas sobre a tampa da Arca da Aliança, aquele sangue das vítimas. Então, você tinha todo um ritual. E aqui também, mas um pouco antes dessa parte em que ficava a Arca da Aliança, você tinha um lugar onde acontecia a queima dos incensos. As pessoas iam lá, levavam a oferta de incenso delas, o sacerdote entrava na tenda, colocava lá para se queimar aqueles incensos. E aí, né, os incensos se consumiam por inteiro. Aí os detalhes do sacrifício, que a gente não vai tratar tanto hoje, em um outro encontro eu vou tratar com mais atenção, mas os detalhes é que, assim, tinham vários tipos de sacrifício, né? O holocausto, como eu falei, ele consumia a vítima por inteiro. Então era retirado o sangue dela, uma parte do sangue era reservado, e o resto da vítima ia para um lugar aqui que era o altar do holocausto. Era um lugar que ficava para fora da tenda. E nesse local a vítima era colocada e ela era queimada por inteiro. Toda a vítima se consumia, carne, gordura, víscera, tudo era consumido, tudo era queimado. E existiam outros sacrifícios em que parte da vítima era oferecida e a outra parte, a família que ofereceu comia aquela parte que sobrou. Então, por exemplo, eles pegavam uma ovelha, um cordeiro, e ofereciam em sacrifício. Uma parte era oferecida em holocausto, uma parte era totalmente queimada, e a outra parte eles tinham que comer. Isso eu devia até ter separado melhor, mas tem aqui em Levítico, eu devia até ter separado melhor, mas eu separo para o próximo encontro. Fala sobre isso. Para você ter o seu sacrifício feito de uma boa maneira, do ritual certo, você tinha que consumir aquele cordeiro. E aí, então vamos colocar a vítima. Você tinha que... Cadê o giz que eu estava usando aqui? Consumir a vítima. Para que aquela vítima consumir
a vítima. Porque é no sentido do quê? No sentido em que aquela vítima, aquele cordeiro, ele agora está fazendo parte de você. Entende? Você não oferecia o cordeiro como expiação dos seus pecados, ele não ia perdoar os seus ele não ia morrer no seu lugar. Então você come para que aquele cordeiro também faça parte de você. E veja só, tudo isso daqui a gente consegue ligar com Jesus. Nós comemos da carne de Jesus? Sim, na comunhão a gente come da carne de Jesus. Então lembra, lá na Santa Ceia, né, na última ceia de Jesus, o que acontece antes dele ser morto? O que ele faz? Ele institui a Eucaristia. O que foi? Escutando uma música ali fora. Acho que é lá da capoeira. Não, é que não é música de capoeira. É tipo isso. Ah. Pra cá da escola. Então. Pode ser ele da creche. Tá o som para aquele lado. Deve ser, então. Bom, na última ceia, então, nós vamos. Jesus institui a Eucaristia e ele fala o que para os apóstolos? E este é o meu corpo. E este é. Vamos melhorar isso. Este. Gostei de ver que eles falaram certinho. Sim. Tem aqui no final da Bíblia, acho que eu tenho até marcado. Mais fácil de ler. Será entregue em memória de mim. Exatamente. Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. O que será entregue por vós? Pelos apóstolos? O corpo. Mas ele não está falando que os apóstolos entregariam. Aqui Jesus fala que este é o meu corpo, ele mostra o pão e fala, este é o meu corpo, que será entregue, ou seja, que será entregue em sacrifício no lugar de vocês, que será entregue por vós. Não eram os apóstolos que iam entregar, era Jesus mesmo que se entregaria por eles. Então, tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão, cadê? Eu não coloquei essa palavra, né? Não coloquei. Mas para remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. E memória não é só lembrar. É você fazer algo que Jesus ensinou como seria realizado. Isso que ele fala, em memória de mim, fazer isso em memória de mim, ele estava falando da missa. Os sacrifícios, né, como eu disse, a missa é um sacrifício. Em memória de mim, Jesus depois ele ensina para os apóstolos, né? Jesus depois que ressuscita, ele passa um tempo com os apóstolos antes de subir ao céu. E ele vai e ele dá todas as instruções. E é nesse momento em que Jesus ensina para os apóstolos como que seria realizada as missas. Como que eles realizariam os sacrifícios a partir de agora. A partir de agora eles não tinham mais que ir lá pegar um cordeiro perfeito e sem mancha e sem defeito, macho, que serviria em sacrifício no seu lugar. Não. A partir daquele momento, Jesus já tinha se oferecido em sacrifício. E o novo ritual, o novo sacrifício que eles ofereceriam era o sacrifício de Jesus, o sacrifício de Cristo, a Eucaristia. Então a gente vai lá e consome a vítima. Toda a missa, para que a missa seja perfeita, é claro, como eu disse, a gente não precisa toda a missa comungar se a gente não está preparado. Os judeus também tinham essa preparação, eles não tinham a confissão, mas os judeus eles não podiam ter contato, por exemplo, com sangue. Se eles estivessem a 5 dias, o limite era 7. Mas se eles estivessem a 5 dias da Páscoa e eles tivessem contato com sangue, eles estavam impuros, eles não poderiam
é consumir da Páscoa. Eles não poderiam consumir do cordeiro. Para nós é diferente, nós temos a confissão, mas o sentido é o mesmo. Por quê? Lá eles estavam impuros. Eles não estavam preparados para receber a Páscoa. Nós, quando estamos em pecado, nós não estamos prontos para receber a comunhão, que é o corpo perfeito, é a vítima perfeita, que é o corpo de Cristo. Certo? Então, o que eu estava falando antes? A gente estava falando sobre o sacrifício, que Jesus foi o sacrifício perfeito, pureza, defeito. Aí estava explicando o porquê. É que aí eu cortei para falar sobre a purificação e esqueci. Mas, enfim, assim, naquele momento, então, os apóstolos, eles são ensinados por Jesus. Ô, João, depois você pega, fazendo um favor, a sujeira que caiu. Eles são ensinados por Jesus como seria oferecido. A missa, ela mudou muito durante anos. Desde a época dos apóstolos, ela mudou os ritos. Como que vai, sei lá, vai entrar, que nem a gente entrava com flor antes, né? Vai entrar com flor, não vai entrar com flor, entra com vela, não entra com vela, como que vai ser feito, não sei o quê. Essas coisas foram mudando, mas o essencial, a parte mais importante da missa, que é o sacrifício de Cristo, que é a Eucaristia, essa é a mesma, desde os apóstolos. Desde os apóstolos, nós, e os sacerdotes, lá, que não é mais a tribo de Levi, hoje qualquer homem pode ser um sacerdote, desde que tenha vocação, mas desde os apóstolos até hoje, nós oferecemos o corpo de Cristo em sacrifício. E aí, só para juntar com o encontro da semana que vem, porque já está acabando o nosso horário, porque, vamos lá, Deus escolheu muitos profetas. Por quê? Porque a vítima teria que ser o próprio filho dele. Por que a vítima perfeita teria que ser o próprio Filho de Deus? E agora? Só para juntar com o tema E ele não tem defeito, ele não tem pecado. Então por que ele teve que morrer? Jesus cometeu um pecado contra Deus? Contra ele mesmo? Por que ele teve que morrer? A resposta está dentro da resposta que você mesmo deu. Como assim? Como assim? A resposta está na resposta do que eu mesmo li? Do que você mesmo falou. Vamos pensar assim. Que ele era sem defeito? Vamos pensar assim. Não tinha que ser o sacrifício perfeito? O que é mais perfeito do que Jesus? Nada. Então, foi o sacrifício daquilo que era mais perfeito em si. Não tinha nada mais perfeito. Até porque, sem defeitos, vocês acham mesmo que os cordeiros eles eram sem defeitos? Eram sem defeitos aparentes. Ou seja, se o sacerdote não conseguisse identificar nada, ele não tinha defeito. Mas e por dentro? Será que ele tinha defeito? Provavelmente. Então, não eram ali se buscavam mais próximo do perfeito, mas nada seria perfeito como Jesus. E aí, anotem isso aqui no caderno de vocês. Quem quiser já procurar sobre em casa, procura União Hipostática, mas vai ser o tema do nosso encontro da semana que vem. Então, não faltem, de jeito nenhum. União Hipostática. Anotem aí, vocês vão esquecer o nome. Nota na mão, depois você anota em casa. União Hipostática. E aí uma pergunta que eu vou deixar para vocês antes da gente finalizar. Jesus era Deus ou era homem? É os dois.
E agora? Deus ou homem? Ele é Deus em forma de homem. Ele era tipo 50% homem e 50% Deus? Ou ele era mais Deus e menos homem? Ou mais homem e menos Isso. Deus? O Bruno fez a pergunta melhor. Ele era mais homem e menos Deus? 50%? É, ele é 50% homem e 50% Deus. Aí 100%, então Jesus é 100%. Jesus, ele lá é o 100%. Eita, tá difícil esse giz aqui. 100%. Jesus, 100%. Então ele era 50%. Nossa, isso daqui é amarelo, achei que era branco. 50% homem e 50% Deus. É isso? É. Como diz o Faustão? E aí? São 50%, 50%? Vamos lá, ó. Quem que vota que ele era mais homem do que Deus? Ele era mais homem do que Deus. Quem vota que ele era mais Deus do que homem? Todo mundo? Todo mundo. E todo mundo errou. Como diz o Quanto? Vamos lá, 99% Tô 90. é pra cá. 90% Deus. Quem acha que é menos, quem acha que é mais? 10% Deus. Não, homem. 10% homem. Quem acha diferente? Vamos lá. Quem acha que é mais ou menos aqui? E agora? Bom, eu vou dar a resposta para vocês não ficarem tão curiosos. A verdade é que todo mundo errou. Ele é 100% Deus. E aí, quem acha que ele é 100% Deus? Quem levantou a mão? Quem que levantou a mão? Carol, João. Bom, a verdade é que vocês estão errados de novo. Ele é homem. Você está errado de novo. Mas Jesus era 100% homem, E 100% Deus. 100% Deus. E traduzindo, ser inteligente. Por quê? Porque Deus era perfeitamente homem. Desculpa, Jesus era perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Então a gente vai ver. Vocês estão com o celular aí? Se quiser tirar foto aqui, pode tirar que a gente vê na semana que vem. Aí a gente vai discutir sobre isso. Quem tiver aí mais curioso para entender, procura isso aqui, união hipostática. E ó, já tenho foto. Vai ser. Tirou assim, ficou gravado na mão. Print. Tirou um print. Quando você vai espirrar e tossir ao mesmo tempo, você tira um print. Bom, é isso o encontro de hoje. Aí a gente vai ver então o encontro da semana que vem, união hipostática. Isso aqui, gente, é muito importante. Muito importante mesmo. Mesmo. Porque isso daqui é a principal diferença entre nós, católicos, e os evangélicos, os protestantes. As 40 mil outras igrejas. Porque as outras igrejas, uns acham que Jesus era um pouco homem, mas era mais Deus do que homem. Outros acham que ele era só Deus. Outros dizem que ele era só homem e que depois que ele morreu ele virou Deus. Então, é uma confusão enorme. E na verdade Jesus é 100% homem e 100% Deus. A gente vai falar mais disso no próximo encontro. Vamos finalizar? Deixa eu ver só ver se tem alguém ali ainda. Lá, a gente tá finalizando já, tá? Tudo bom? Não vai dar tempo. Não vai dar tempo de ler. Mas semana que vem a gente lê o evangelho que a gente achou. É verdade, a gente tinha separado, né? Mas não deu tempo. Vamos lá, gente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Anjo, Do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E estivemos e estaremos sempre reunidos. Do Pai, do Filho. Filho do Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor nos acompanhe. Deixa eu ir até com eles. Tá ali na frente com eles. Até amanhã na missa, hein?